Damos início a mais um programa Anatomia do Poder para levar aos espectadores, aos telespectadores de todos os estados do Brasil, onde a Rede Vida está, são todos eles, o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. Hoje teremos, nesse 10º ano do programa Anatomia do Poder, o grande prazer de conversar com um dos mais brilhantes jovens deputados da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, e que defende os valores que nós temos defendido sempre na Rede Vida, os valores de família, os valores de uma sociedade justa, de uma sociedade não levada aos radicalismos que provocam esse mal-estar constante e, às vezes, até o ódio entre os próprios concidadãos. De tal maneira que temos como presença o deputado Luiz Felipe Orleans, que é descendente de toda a família de Bragança, da família que governou o Brasil no Primeiro e no Segundo Império, e que foi aquele período, inclusive, que no parlamentarismo nós tivemos o período mais estável da República Brasileira. Quando Dom Pedro II, em 1847, permitiu a adoção do parlamentarismo, completou-se 42 anos um sistema parlamentar de governo em que se discutia república, abolição da escravatura e, inclusive, aquilo que era um tema fundamental, a democracia. Os gabinetes que sucediam, e quando Deodoro derrubou o governo, os historiadores sabem perfeitamente que ele pensou que tinha derrubado o gabinete Ouro Preto, e não o rei, o imperador Dom Pedro II. E o dado mais interessante é que, quando Deodoro foi assumir a presidência, na antessala, Campos Salles disse: presidente, como é isso? Por que o senhor está com todas as condecorações recebidas do imperador? E se não fosse o Campos Salles, ele receberia o título de presidente da República com as condecorações do Império. É o doutor Luiz Felipe Orleans, que está conosco. Eu gostaria de falar um pouco sobre o momento político do Brasil, deputado. Olha, nós temos aí um momento que já perdura um bom tempo, do mesmo clima de instabilidade, de insegurança, de todo nível. Eu acho que a população está acordando e eu acho que não era para ela acordar, não. Então a população começa a despertar e ver que o arranjo de Estado é contra ela. É um arranjo de domínio, é um arranjo de controle, é um arranjo no qual ela não tem voz, não tem representatividade, muito pouca transparência. Então a população não era para estar despertando agora, que é isso que está gerando instabilidade. Então você vê agora o sistema reagindo contrário a esse levante e fechando as torneirinhas onde haviam liberdades, estão fechando as torneirinhas, estão começando a impor comportamentos, e isso está se tornando uma tirania como clássica, como nós lemos aí bastante nos livros de vários impérios que se terminaram exatamente por causa disso. Aliás, deputado, um dado que eu sou amigo dos 11 ministros do Supremo, tenho livros escritos com 7 deles, e dos outros 3 com quem eu tenho contato, é o melhor, um deles com quem eu não tenho contato pessoal, mas vem de um tribunal do qual eu sou professor emérito, que é o do ministro Cássio. Mas todos os outros, enfim, tenho livros escritos, pertencem às mesmas academias e tenho admiração por eles. Mas no momento em que o Poder Judiciário deixou de ser um poder técnico, que não representa o povo, quando nós debatemos isso na Constituinte, eu participei de audiências públicas, quando nós debatemos que seria um poder técnico, por essa razão aparece em último lugar. Em primeiro lugar aparece o Legislativo, onde eu tenho situação e posição. Depois vem o Executivo, onde eu tenho só situação. Depois um poder técnico. Quando esse poder técnico resolveu ser poder político, nós tivemos cerceamento de liberdades,
prisões políticas. E apesar da qualidade dos ministros, são meus amigos e gosto deles, eu tenho a impressão que estão fazendo um desserviço com essa incursão num campo que o Constituinte não entregou para eles. Concordo plenamente. Acho que eles têm muita consciência da violação de princípios que eles estão cometendo, mesmo que constitucionalmente isso até seja contemplado, esse, como diz o americano, overreach, né? Quando você se ultrapassa as suas competências e você começa a interferir nos outros poderes, começa a interferir também em questões de normas societais, isso, de fato, você está se tornando aí um poder a ser limitado. Agora, como é que vai se limitar dentro do contexto constitucional? Não existe essas salvaguardas. Porque por mesmo aquele artigo 142, que já prevê, não é uma ruptura da lei e da ordem. A lei e a ordem virou isso. A lei e a ordem virou tirânica e permissível de um poder fazer isso. Então, isso que eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico do contexto jurídico como um todo, menos dos agentes, porque muito bem eles podem até ajudar nessa mudança jurídica, né? Talvez alguns ali se incomodem de estarem sendo chamados de tiranos e ditadores, mas que eles estão exercendo poder absoluto sem nenhum limite e sem nenhum contrapeso, eles estão. Em qualquer análise, qualquer analista político. Agora, recentemente, eu vi um dado, já não é de hoje, tem websites que acompanham, de cientistas políticos globais, que acompanham a qualidade do judiciário. Lembrando, ao menos ao telespectador, não ao senhor, o senhor que vai me lembrar das coisas, mas ao telespectador, é que juízes independentes é uma das qualidades de ter um Estado de Direito efetivo. Então nós temos juízes independentes, acho que o nosso judiciário ele é independente. Agora, ele não está com contrapeso e isso está gerando, está atingindo exatamente o que é um juiz, o fator de ser um juiz. Então eu vejo no mapa do mundo em que nós temos justiça e o Brasil está lá embaixo. Aliás, deputado, há um dado, o senhor falou no 142. Como eu participei de audiências públicas, esses livros azuis aí são em 15 volumes, os comentários que eu e o Celso fizemos da Constituição durante 10 anos. O que ocorre? Houve uma interpretação incorretíssima do 142. O que foi colocado? O que eu escrevi desde o início nos comentários. Como é que está escrito o título 4º da Constituição? Da organização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Como é que está o título do título 5º da Constituição? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. Quer dizer, nós sempre chamamos entre os constituintes, os velhos professores de direito constitucional, o regime constitucional das crises. Por que o Constituinte colocou o título 5º? Se a democracia estivesse se esfrangalhando, haveria a defesa que teria que ser feita pelos instrumentos lá colocados. Estado de defesa, Estado de sítio, Forças Armadas e Segurança Pública. E na definição do 142 está colocado que são 3 as funções do Exército, das Forças Armadas. Primeiro, a defesa da pátria. A segunda, das instituições. E a terceira, por solicitação de qualquer dos poderes, repor a lei e a ordem. E eu sempre defendi nas aulas que dei na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, da qual eu sou professor até hoje, há 33 anos, quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Coitados, estavam lá porque dava na ECM para o CPAX, no qual, ao fim do ano, os coronéis iriam para generais, e tenho uma grande admiração por eles, mas muito grande, porque acompanhei o conhecimento deles. Eu sempre defendi que se um dia quem solicitasse a reposição da lei à ordem fosse o executivo, o presidente não podia ser o comandante das Forças Armadas.
teria que ser os comandantes das Forças Armadas e nem o ministro da Defesa, porque ele é um homem indicado pelo presidente da República. Agora, o que é repor a lei e a ordem não é jamais a desconstituição do poder. Por exemplo, o Supremo invadiu a competência. Um poder pede, manda repor, mandou prender alguém que não podia prender, porque a Constituição não diz. Um poder acha que não deveria perder, uma briga entre o Legislativo e o Executivo, vai ao Supremo Tribunal Federal, às forças, e diz, olha, esse não vai ser preso, sem desconstituir nada. Sim. Todos continuariam. Então, algo extremamente pontual foi interpretado, a meu ver, maliciosamente, o 142, como seria para ser golpe de Estado, e, de certa forma, o instrumento de reposição ficou prejudicado por essa interpretação que ganhou, enfim, tornando o Supremo Tribunal Federal um superpoder. Gosto muito dos ministros do Supremo, mas tenho dito que não concordo. Então, e nem por isso eles estão criando instabilidade política no Brasil. Estou criando, embora sejam extremamente competentes, deveriam voltar a ser o que era o velho Supremo. Não, todos eles escreveram livros, são professores. E são bons juristas. Imagino que eles tenham noção plena do que eles estão fazendo. É isso que preocupa, porque de toda pessoa capacitada de conhecimento, intelecto, e que tenha o poder na mão, e está agindo de uma maneira que não consegue mensurar suas próprias consequências e não se colocam como causa, isso é preocupante. Alguma outra coisa está por trás que motiva as ações deles e a defensoria da continuação dessas ações sem nenhuma alusão a qualquer tipo de reforma. Eles poderiam agora estar propondo legislação contra exatamente as ações que eles estão tomando, para equilíbrio do sistema. Mas eles acho que nem reconhecem o desequilíbrio, não acham que o que eles estão fazendo está gerando as consequências de instabilidade política e, consequentemente, não propõem nenhuma reforma e acho que precisam mais poder ainda para se manter ali perpetuados e blindados de qualquer interferência que a população, que os legisladores e que o próprio executivo possa fazer. Vamos continuar comentando sobre isso no segundo bloco. Aliás, muito excelente, muito interessante. Desculpa estar provocando a sua observação. Né? Vamos agora aos nossos comerciais. Como eu faço em todo o programa, deputado, eu ofereço um livro. Esse é Uma Breve Teoria do Poder, é a 4ª edição. As edições anteriores foram prefaciadas pelo Ney Prado e pelo Antônio Paim, e essa é de um velho amigo que foi presidente da República, Michel Temer, porque nós éramos professores juntos, antes dele entrar na carreira política, e depois o Brasil perdeu um grande constitucionalista. Ele é um grande professor de direito constitucional. Foi ele que prefaciou. Poxa, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Com certeza vou ler. Talvez complete bastante coisa que eu tenho ainda, várias lacunas que eu ainda tenho. Eu aproveito e faço aqui, presentei o senhor com o único livro. Aliás, agora já tem alguns que estão vindo, mas esse foi o primeiro livro, demorou quase 50 anos de vida para produzir ele. Gostei do título, porque o Brasil é um país atrasado. O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Então, bem na sua área. O título toca em questões jurídicas e visões de governo, visões de regime. Então, que bom. Faz uma análise de sistemas econômicos também. Então, que bom. E bem comparativo, então menos. Lhe agradeço muito. Muito obrigado. Deputado. Mas, deputado, voltando ao Supremo, a sua pergunta ao final, o que eu fazer com o povo? É interessante porque eu conheço, sou muito mais velho do que eles, e participei de bancas de doutoramento com alguns deles, livros escritos, enfim, vi o crescimento deles. Quando eu fiz a minha primeira sustentação no Supremo Tribunal Federal, deputado, isso em 1962 ou 63, eu não me lembro bem, eu me lembro da ação, não me lembro o ano. 3 dos ministros não tinham nascido. O Cássio, o Alexandre e o Toffoli. E agora eu tenho a impressão que nem o André. O que vale dizer
Eu já sustentava no Supremo, eles não tinham nascido. Então eu vi a carreira brilhante de todos eles, etc. Mas eles estão adotando uma corrente que não foi o que os constituintes discutiram, que é do consequencialismo jurídico. Eles entendem que a função do Poder Judiciário, no neoconstitucionalismo, no consequencialismo, é corrigir os rumos do Executivo e suprir os vácuos legislativos. Isso em nenhum momento foi colocado. Eu participei, o Bernardo Cabral, que até hoje é conselheiro do meu Conselho Superior de Direito na FEComércio, que foi relator da Constituição, com quem eu tinha contato permanente. O Ulisses assistiu palestras minhas sobre o parlamentarismo, porque eles estavam pretendendo, até o último momento, antes de entrar no plenário, adotar o sistema parlamentar de governo. Sim. O que ocorreu, deputado? Entende? Como vínhamos de um poder dominando os outros dois poderes, toda a preocupação foi, no artigo 1º, declarar que todo poder emana do povo. E na segunda, que os poderes são harmônicos e independentes. Por isso a Constituição ela é exaustiva na definição de atribuições do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, essa corrente que eles estão adotando do consequencialismo jurídico, de corrigir os rumos, quem são eles para corrigir os rumos? São um poder técnico, que tem que interpretar a lei que não fazem. Porque quem faz a lei, Poder Legislativo, eventualmente o Poder Executivo. Sim. Entende? E eu tenho a impressão que o que nós temos é que fazer voltar a ser o Supremo do Moreira Alves, do Leomar Balieiro, dos Galotes, dos Cordeiros Guerras, do Sidney Sanches, do Zilmar Galvão, quer dizer, daqueles que achavam que a função do Supremo Tribunal Federal é fazer respeitar a lei. Mas essa corrente eu acho nociva, porque é uma corrente que, ao dar um poder o direito de corrigir rumos e atuar nos vácuos, torna o superpoder da República. E é contra isso que eu tenho batido, escrevendo, sempre com respeito às figuras, porque eu os conheço, tenho livros escritos com eles e sou amigo de grande parte deles, então sei perfeitamente da qualidade ética, moral, etc. Mas a corrente que estão adotando não foi o que os constituintes discutiram. Não. Eles estão reescrevendo a Constituição, criando um novo Código Penal, sem que isso tenha passado pelo Legislativo. Preocupa qualquer tentativa, que eu acho que a minha função é mais pontuar essas reformas de sistema para melhorar o jogo. Não necessariamente dominar o jogo, não é isso, mas melhorar o jogo, colocar o país em termos de sistema político primeiro mundo. Nós não temos um sistema político de primeiro mundo, está nítido isso. Nunca tivemos efetivamente na República, não houve aquele balizamento de regras que iria, dentro do contexto das vontades políticas internas, aquilo traria o melhor da população, o melhor da burocracia, o melhor da aristocracia, o melhor daqueles que pensavam em Brasil. Não, ao contrário, se perverteu sempre para os interesses da massa, que não é uma massa manipulável, dos interesses de corruptos, de aqueles que querem subverter o Estado, como os comunistas gostam de fazer. Então, nós estamos aqui entregues a narcotraficantes, corruptos e comunistas. Esse é que tem dominado aí o sistema político, sobretudo recente, e eu vejo com grande preocupação para onde que isso vai maturar. Já temos alguns exemplos aqui na América Latina, até desde o México, que é um país grande, riquíssimo, se perdeu completamente por narcotráfico. Vemos outros países que já estão perdidos, mas não aparentam tanto quanto outros. Aí não talvez o narcotráfico, mas talvez a questão ideológica. Mas, enfim, então a gente está ali no limiar de uma ruptura e não vejo as forças pensantes, virtuosas do bem vencendo. Elas não estão organizadas para vencer. O poder, ele só obedece quem está organizado e preparado para obtê-lo. Isso é verdade. E essa consciência do qual o senhor menciona, do qual eu espero estar dentro, não está organizada. Não temos partidos, os movimentos cometem autofagia a todo momento, queimam as suas próprias lideranças. Os líderes que surgem não pensam
em futuras gerações, pensam em eleições. Então, a gente ainda está muito infantil, eu diria, com relação ao desafio. A gente podemos discutir aqui a questão do quem é o inimigo, ao menos do ponto de vista ideológico, né, de subversão completa do Estado. Agora, isso, qual é a vontade? Do ponto de vista lógico, e olhando a dinâmica política, estando lá dentro, vendo como é que é a composição, vendo o sistema eleitoral, quem é que rege o sistema eleitoral, sem transparência nenhuma, fica aqui a preocupação lógica de que nós não estamos num caminho de ruptura por bem, e sim, talvez, até numa falência completa do Estado, uma falência completa do sistema. Isso é o mais provável dentro da leitura que eu faço ali do jogo como ele está posto. Agora, eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Eu já aponto isso algumas vezes, mas eu acho que vai precisar de um milagre efetivamente para dar essa reviravolta, um milagre de consciência, um milagre de interferência aí dentro daqueles próprios agentes que hoje estão ali mexendo os pauzinhos para contribuir para o lado da falência completa. Eles começam a ter consciência, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que é certo. É mais difícil, é mais incerto, mas esse caminho aqui que a gente está trilhando, do ponto de vista da mídia, dos partidos, da burocracia, dos juízes efetivamente, né, como um todo, da advocacia, todos eles estão levando a uma falência completa do Estado. Isso é inexorável. Estou vendo o mantra ideológico, ele é muito mais forte. Eu estava dizendo que, de qualquer forma, algumas experiências vêm. Por exemplo, no programa da semana passada, eu entrevistei o secretário-geral da CASP, e uma das linhas que os vitoriosos em São Paulo adotaram foi de que a ordem não tem que ter posição política nenhuma. Não pode ser partidária. Não, teve com os anteriores. Sim. Tem nível federal, assume um novo que diz a mesmíssima coisa. Por quê? Porque é uma forma da sociedade perceber que vai se desmoralizando. Mostrar, por exemplo, quando eu fui conselheiro da ordem durante 8 anos, e na época da redemocratização, a ordem era um símbolo de cidadania. Hoje não é. Então tem que se resgatar essa imagem que eles estão procurando. Então, eles estavam contando exatamente isso no programa do domingo anterior. Então eu tenho a sensação, entende, como o senhor disse, precisamos de um milagre. Eu tenho a impressão que muita gente, muito intelectual, está começando a trabalhar. Sim. E uma das razões é que também temos aí um deputado que é um lutador por esses princípios. Nós estamos chegando ao fim do programa, infelizmente, que é para nós um inimigo, porque poderíamos continuar conversando indefinidamente. E eu tenho a impressão que tem que se bater para ver se o milagre acontece. Vamos propor as reformas milagrosas. Espero que essas forças que serão reformadas, que elas aceitem ou que elas também se incutem da mesma missão reformista e salvem o Brasil. Talvez seja aí um caminho de salvação. E não necessariamente depender sempre de uma população que não necessariamente sabe o que está acontecendo. Não está sabendo, porque nem é informada adequadamente. Sim, concordo 100%. Meu caro deputado, nós chegamos ao fim do programa. Quero lhe agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.